Boa noite. Quem orou para a chuva passar? Levanta a mão aí, só para eu dar uma olhadinha. Filipenses capítulo 4, versículos 4 até o 9. Estamos chegando ao fim, né? Estamos já chegando no final da carta. Estamos aí já contemplando as últimas exortações do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Você encontrou? Diz amém? Vamos fazer a leitura. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Como eu disse para vocês, a carta de Paulo aos Filipenses é mais do que a carta da alegria. A palavra alegria aparece várias vezes nessa carta, pelo menos umas 14, mas a depender de como você trata, até 16. Mas o assunto da carta é muito mais vasto. Temos muitos temas congregados aqui, unidos, vinculados até. De maneira fundamental, o que nós estamos vendo é que a fidelidade do povo de Deus é exigida, é um chamado, é importante, é necessária. Uma vida fiel, ou a vida fiel dos fiéis, é uma realidade de plano de fundo dessa carta por inteiro. É uma carta que chama a igreja a ser fiel. É uma carta que chama a igreja a, sendo fiel, dar frutos dessa fidelidade. Então não é simplesmente falando de alegria, é para além disso. É uma carta que chama o povo que encontrou o Evangelho, que serve o Evangelho, que vive o Evangelho. É uma carta que chama esse povo a dar frutos dessa fidelidade ao Evangelho, mesmo diante de uma série de circunstâncias complicadas, como por exemplo, os dilemas internos. Haviam discussões, desuniões dentro da igreja. Paulo então chama a igreja a viver unida, que é um tema importante da carta aos Filipenses também, e fala com que eles façam isso diante do maior exemplo de entrega que se pode ter, o próprio Jesus. A igreja também passava por dificuldades quanto à própria teologia. Haviam algumas pessoas espreitando ali, elas queriam convencer queriam convencer os filipenses que a circuncisão era algo importante para a fé do Evangelho. Nada mais falso do que isso. Então esses hereges, esses cães, como Paulo fala, devem ser desprezados, devem ser colocados de lado, eles não devem ser ouvidos. Esse é mais um tema importante. Para além disso, dentro da própria comunidade, existia gente que não era exemplar, que não vivia o Evangelho, que não vivia como Jesus, e que se entregava ao próprio estômago, ou seja, eram autocentrados, orgulhosos, e assim começava a desviar o seu caminho pelo caminho dos hereges. Esses não só não deveriam ser ouvidos, eles não deveriam ser imitados. Paulo então oferece exemplos para serem imitados. Ele oferece o próprio exemplo, ele oferece o exemplo de Cristo, ele oferece o exemplo de Epafrodito, ele oferece o exemplo de Timóteo. Nesse momento, ele começa a instigar a igreja para que ela, olhando para aquilo que recebeu do Senhor, se mantenha fiel diante das crises externas, da perseguição, e diante das crises internas.
Diante das crises internas, eles deveriam viver com a mesma mentalidade de Jesus, aplicando o evangelho à própria vida e se entregando em prol de outro. Mas, diante das crises externas, eles deveriam se manter firmes no evangelho. Eles deveriam se manter firmes no Senhor. Sem essa firmeza, eles não conseguiriam, por exemplo, esperar o Senhor quando Ele viesse. Essa carta, então, fala de um povo que precisa de firmeza. E para além disso, precisa de firmeza na mensagem do evangelho. Para que esse evangelho abunde, seja transbordante na vida da igreja. E na medida que essa mensagem é transbordante na vida da igreja, ela transborda da igreja para fora, alcançando outras pessoas. Então, Paulo discute essas coisas nos 3 primeiros capítulos da carta, e nós chegamos no capítulo 4. No capítulo 4, isso vai começar a tomar suas conclusões. Paulo vai começar a fazer uma série de exortações, vai mandar uma série de coisas, para que a igreja entenda que o Deus a quem eles são fiéis, tem o poder de guardá-los até o fim, mesmo diante de uma série de dificuldades e de circunstâncias ruins, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de dilemas, de debates, de confusões, de problemas internos, o Deus da paz pode guardar e vai guardar os seus fiéis. Essa é a frase que você deve guardar. O Deus da paz guardará os seus fiéis. Essa frase foi construída assim, porque o tema é exatamente esse. Quando o povo que é fiel a Deus se volta para Deus no meio das suas crises, no meio dos seus turbilhões, ele é guardado pelo próprio Deus que dá paz e que é presente. Não só a paz de Deus é presente, mas o Deus da paz é presente. Amém? Nós veremos isso e como isso está construído em 3 momentos. Primeiro, versículo 4 até o versículo 7. Nós veremos aí como a paz aparece no meio do povo de Deus, como essa paz nasce no nosso meio. Do versículo de número 8 até o versículo de número 9, nós veremos como o Deus da paz aparece, como podemos ter o Deus da paz no nosso meio. Amém? O meu terceiro ponto são algumas aplicações que eu quero trazer para a gente discutir um pouco sobre como essas coisas se aplicam à vida de cada um aqui. Amém? Minha oração é que a gente possa ser apaziguado pelo Deus da paz, que nos dá paz e que se faz presente em nossas vidas. Tá bom? Versículo de número 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O versículo 4 é difícil de dizer se ele faz parte do parágrafo anterior ou se ele começa um novo parágrafo. Se você olhar para o versículo de número anteriores, você vai ver que toda vez que ele fazia menção à alegria, ele estava concluindo um parágrafo. Só que a mudança de assunto é tão drástica, que eu prefiro entender que ele está unindo os assuntos anteriores com os novos. Então, esse versículo 4 funciona como uma ponte. Ele faz com que você saia dos versículos anteriores, do assunto anterior, e chegue até o novo assunto. A ideia então do assunto anterior, dos versículos anteriores, era o seguinte: a igreja deve esperar ansiosamente pela vinda do seu Redentor. O seu Cristo está para vir, Ele está vindo. Espere Ele então vivendo em justiça, aguarde Ele então vivendo em fidelidade, e se afaste dos maus exemplos. A ponte então acontece exatamente quando ele exorta Evódia e Sintique a no Senhor resolver os seus problemas. Durante o tempo que vocês esperam o Senhor vir, vocês não devem ficar com picuinha, com problema entre vocês. Vocês devem resolver essas questões, porque vocês estão inscritos no livro da vida. Ora,
vocês deveriam então se alegrar no Senhor e não brigar. Se vocês todos viverão no mesmo lugar, por que brigar? Não há motivo. Ora, a única coisa que se pode fazer diante da salvação que recebemos, diante dos nossos irmãos que também foram salvos, é se alegrar no Senhor e outra vez se alegrar. Paulo chama então a celebração. Parem de brigar, celebrem. Parem de brigar. Vocês não são como aqueles do mundo. Vocês não devem ser como aqueles que têm um olho apenas em si mesmo. Vocês olham para os outros, vocês reconhecem os outros, vocês devem se entregar pelos outros. E quem vive assim, quem se entrega assim, quem faz isso, não tem tempo para brigas, usa todo o tempo que tem para celebrar aquilo que recebeu. Essa é a ponte. A ideia então é fazer com que os irmãos que acabaram de ouvir sobre esperar no Senhor de maneira santa, saiam lembrando que devem celebrar essa santificação, devem celebrar essa salvação que receberam, uns com os outros, e dirige esses irmãos para dentro das circunstâncias ruins que estão acontecendo no entorno. Olha só o versículo de número 5: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. A palavra moderação, ou a palavra gentileza aqui cabem também. A ideia parece ser um tipo de trato adequado com o outro, não exagerado, que é positivo e não negativo. Então o que ele está dizendo é: não briguem, celebrem aquilo que vocês receberam. Ora, tratem uns aos outros, não com discussão, não com contenda. Vocês devem viver de uma maneira moderada, tranquila, calma, gentil. E essa moderação, essa gentileza, esse agir de maneira positiva, adequada, amorosa com o outro, vai ressoar até lá fora. Na medida em que isso acontece, todos os que estão em volta, ou todos os outros, vão conhecer a moderação de vocês. Entenderam? Então o ponto não é ser moderado no comer, não é ser moderado no beber, é que mesmo diante de crises internas, de complicações internas, mesmo diante de conflitos externos, de pressões que estão acontecendo dentro e fora, o comportamento daquele que conheceu a Jesus pelo Evangelho não é daquele que agride, mas daquele que apazigua. Não é daquele que chega no conflito, sabe? Amigo que é amigo chega na voadora, como bem os rapazes sabem. Essa história não é cristã. Essa brincadeira pode ser tida como piada, mas não é o comportamento cristão. Nós somos e devemos ser conhecidos pela moderação. Então imagina o que ele está dizendo: vocês estão sendo pressionados. Tem gente querendo perseguir vocês, indo atrás de vocês. E o que é que vocês devem fazer? Serem gentis, serem moderados. Dentro de vocês, dentro desse corpo, tem gente que está em conflito. O que é que elas devem fazer? Serem gentis, serem moderadas, não destruírem um ao outro. E a motivação para que isso seja desse jeito vem logo depois. Ele diz: perto está o Senhor. Por que essa gentileza, esse trato adequado, por que essa vida calma, por que essa vida pacífica deve ser assim? Por que abandonar os conflitos e preferir a paz? Ora, porque o Senhor está perto. Aí a expressão perto está o Senhor pode ter dois significados: um temporal e um geográfico. O temporal é: perto está o Senhor, Ele está vindo, Ele está às portas, o tempo já está acabando, Ele está chegando. O sentido geográfico é: perto está o Senhor, Ele está aqui, Ele está exatamente aqui. Qual dos dois é o certo? A verdade é que eu não sei, não faço a mínima ideia. Os dois cabem. Se eu disser que é temporal, eu respeito o texto anterior, que diz que Jesus está voltando, que Jesus está chegando, que a gente deve esperar o nosso Senhor.
E se eu optar pelo sentido geográfico, eu respeito o final do texto, versículo de número 9, que diz que o Senhor da paz estará conosco no nosso meio. A única coisa que eu consigo pensar é que talvez a melhor escolha seja uma mistura dos dois. Seja entender que o sentido geográfico, ou de que Ele está aqui no nosso meio, não impede o sentido temporal, de que Ele está voltando. Aceitar essas duas realidades é exatamente o que eu acho que Paulo está fazendo aqui, para motivar. Jesus está no meio de vocês. Parem de agir assim, vivam de outro jeito. Jesus também está vindo, o tempo está acabando, vai chegar um momento em que não será mais possível voltar atrás. Ele já veio. O ponto parece ser o seguinte: olhem para o Cristo de vocês, que não só habita em vocês, que não só habita no meio de vocês, mas que virá. Vocês então devem, urgentemente, diante da realidade de Jesus, no meio de vocês, aquele Jesus que vocês esperam, diante dele, vocês devem abandonar os conflitos e preferir a paz, abandonar os conflitos e agir com gentileza, e para além disso, diante daquele que os perseguem, abandonar o conflito e preferir a gentileza. O que sinceramente parece assustador. Eu estou dizendo para você que aquela pessoa que te persegue, aquela que quer causar dano à fé, ao evangelho, à igreja, eu estou dizendo para ser gentil com ele, gentil com ela, moderado, porque parece ser exatamente o que Jesus ensinou nos evangelhos. Se alguém quer te desonrar, dando uma tapa no seu rosto, ofereça a outra face. Não é assim que ele diz? Ele está dizendo para nós não pegarmos em armas. Ele está dizendo para o nosso comportamento diante do Jesus que habita no nosso meio, e diante daqueles que querem nos martirizar, diante da vinda do nosso Senhor, e diante daqueles que nos perseguem, o nosso comportamento não é pegar em armas, é se agarrar ao Cristo, é se agarrar ao nosso Senhor. Mas e aí? Como é que fica a nossa vida? Mas que loucura é essa? Mas será que é isso que ele está ensinando mesmo? E como é que eu fico se eu estou sendo perseguido? Talvez essas fossem as perguntas que a gente fizesse se nós estivéssemos nessa igreja. Mas Paulo, talvez sabendo delas, já responde. Olhe para o versículo de número 6. Não fiquem preocupados ou inquietos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos lá. Diante da perseguição, nós somos gentis. Diante dos conflitos que nós temos, nós abandonamos a discussão e nós somos gentis. O nosso comportamento deve ser moderado, deve ser adequado, até o ponto em que todos saibam, todos entendam que nós fazemos isso pelo Senhor. Amém? Mas e se continuam perseguindo? E se continuam agredindo? Paulo diz que vocês não fiquem preocupados, que vocês não fiquem ansiosos, que vocês não fiquem inquietos por essas coisas. A exortação negativa é de que a gente deve abandonar, deve deixar a ansiedade, deve deixar a inquietação. Não, o ponto não é esse. O ponto de Paulo é que nós devemos pegar essa inquietação e nós não devemos permitir que ela nos dome, nos tome, nos governe, nos encha, nos transborde. Pelo contrário, como é que a gente faz com que a ansiedade, a inquietação, a preocupação não domine a nossa vida? Ele diz: em tudo sejam conhecidas
as suas petições ou seus pedidos diante de Deus. O que Paulo está dizendo é que, se a perseguição continuar, eles devem encontrar com o próprio Deus e colocar tudo aquilo que é preocupação e que é inquietação diante do próprio Deus. Se por um lado as armas dos exércitos mundanos são pistolas, metralhadoras, bombas atômicas, por outro lado, as armas do exército da fé é oração. E talvez a gente fique muito preocupado com aquilo que nos acontece, tanto no nosso meio como lá fora, porque a gente ora pouco. Talvez o destino do mundo inteiro tire o meu sono, porque eu não encontrei em oração aquele que é dono do mundo inteiro. É possível que as nossas inquietações tenham nos tomado, porque nós ainda não as entregamos para o Senhor. O ponto de Paulo é que esses temores, essas preocupações reais, verdadeiras, essas preocupações deveriam ser colocadas em oração, para que pela súplica, para que pela entrega ao Senhor, a paz que vem de Deus nos tome e nos guarde. Versículo de número 6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O resultado da entrega das preocupações é uma paz que excede todo o entendimento. Aí aqui nós temos outro problema. Essa paz é o quê? Se você é ocidental como eu, você vai entender essa paz como algo emocional, afetivo, psicológico. Então, se eu digo assim, você pergunta para mim: pastor, está em paz? Eu digo não. O que é que você pensa? Você pensa que eu internamente estou com muitos conflitos, não é assim? Quando a gente geralmente diz, olha, momento de paz, o que é que a gente está falando? É que ainda que a gente tenha problemas, estar sentado na beira do mar, né, com a minha água de coco, faz com que eu esqueça dos problemas e internamente, emocionalmente, não haja nenhum conflito, eu estou em paz. Mas eu acho que não é isso que ele está falando. A paz, no Antigo Testamento, é algo muito para além daquilo que a gente entende como paz. Não é algo apenas afetivo, emocional, psicológico. É algo que diz respeito a um tipo de sustentar de Deus, física, psicológica e socialmente. O que eu entendo aqui é que ele volta aos termos do Antigo Testamento, trazendo a menção do Deus da paz e da paz que só Deus pode dar, fazendo menção de que essa paz nos guardará. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente entrega os nossos conflitos, as nossas petições, quando, mesmo no meio de muitas circunstâncias deletérias, complicadas, difíceis, a gente pega tudo aquilo que nos inquieta e nos preocupa, e lutando para que essas coisas não nos dominem, nós entregamos essas coisas ao Senhor. O Senhor responde com uma paz que a gente não consegue perceber, não consegue entender, ou que supera os nossos poderes, e essa paz guarda a nossa vida por um todo, como um todo. Coração e mente são guardados. Talvez Paulo tenha dito coração e mente para não prometer que eles não iriam morrer, por exemplo. Eles estavam sendo perseguidos, poderiam morrer de fato.
O que Paulo está dizendo é que a paz de Deus vai guardar. A expressão guardar diz respeito a colocar como se fossem exércitos para livrar alguém de alguma coisa ou para proteger um certo perímetro. Então o ponto é, Deus, por meio da sua paz, faz com que aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão em conflitos dentro, aqueles que estão em conflitos com o mundo que está lá fora, mas que têm colocado diante de Deus essas coisas, preferindo a obediência e a fidelidade, esses serão guardados em seu coração, em sua mente, ou seja, eles não se perderão. Está entendendo? O que ele está dizendo então é o seguinte: olha, não se preocupem, vocês podem temer aquilo que vai acontecer, mas se vocês são do Senhor, e no Senhor estão depositando todas as suas inquietações e preocupações, aguardem que a paz que o próprio Senhor dá, vai guardar, proteger e defender vocês. O que Paulo está dizendo é que é o Senhor que batalha por nós, é o Senhor que luta pela gente, é o próprio Deus que nos defende e que nos protege. Ora, do que adianta ter um guarda? Do que adianta colocar o sentinela? Do que adianta ele vigiar se o Senhor não proteger a casa? Do que adianta então termos uma boa economia se nós não o conhecemos, se ele não nos guarda? O que adianta nossas finanças aumentarem? O que adianta se nós conseguirmos realizar os nossos sonhos, se houver paz psicológica? Do que adianta se não é o Senhor que nos guarda, se não é Ele que nos protege, se não é Ele que nos defende, se não é Ele que nos abraça, se não é Ele que nos oculta? O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão em perseguição podem entregar a sua vida ao Senhor, e esse Deus que dá paz, que dá shalom, se responsabiliza de manter guardado tudo aquilo que necessita ser guardado. Ou seja, nós dependemos dele no final. Não adianta o que nos acontece dentro ou fora, não é nossa expertise que vai melhorar a nossa vida, que vai aumentar a nossa fé. No final é se nós dependemos de Deus ou não. E essa dependência de Deus aparece na oração. Logo, quem abandona a oração anuncia que de Deus não precisa. Quem abandona a vida de oração anuncia que de Deus não precisa. Mas Paulo diz, continua, e ele começa a instruir agora a igreja, e aponta a igreja para uma vida santa, ilibada, que imita o próprio Cristo. E isso é a prova de que Deus está no nosso meio. Vamos lá, versículo de número 6, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olhe para mim. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, ao invés de vocês serem dominados pelas suas circunstâncias, pelas preocupações que nascem delas, vocês devem se entregar ao Senhor para que Ele cuide de vocês. Então aquilo que deve dominar vocês ou ocupar a vida de vocês não é a inquietação, não é a preocupação, é outra coisa, é aquilo que você aprendeu do Senhor. O texto agora, ele vai fazer é como se fosse uma lista de uma série de virtudes morais. Só uma não é moral, uma virtude moral, mas uma série de virtudes morais que quando a gente lê, parece que ele quer que a gente fique definindo
e fazendo juízos, entendendo essas palavras, e fazendo juízo dessas palavras, para que a gente tente entender como é que deve ser o nosso comportamento. O ponto não é esse. A lista serve apenas como um exemplo. Ele diz das coisas verdadeiras, respeitáveis, puras, amáveis. Mas o que é que ele está dizendo? Olha, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for virtuoso, tudo aquilo que for honrado, essas coisas, se no Senhor, se entregues ao Senhor, se vividas no Senhor, elas ocupando o pensamento de vocês, vão fazer com que vocês entendam que vocês não precisam se preocupar com coisa alguma. Você está entendendo? Está dando certo aí? Esse texto é um pouco difícil mesmo, porque a gente fica olhando para os exemplos. Então, olha o que ele está dizendo no versículo 9: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o que é que ele está dizendo? Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão preocupados com isso, vocês têm conflitos no meio de vocês que precisam resolver, vocês estão inquietos por essas coisas. Façam o seguinte: não deixem que essas coisas dominem vocês, façam o contrário disso, peguem essas coisas e entreguem para Deus em oração. Vocês vão perceber que Deus está cuidando de vocês, e ao invés de vocês se encherem das preocupações de vocês, vocês se enchem de outras coisas, porque vocês ouviram do Senhor, aprenderam quando eu ensinei, vocês viram o meu comportamento, a minha vida no Senhor, e vocês devem ter aprendido alguma coisa. Então, se o Senhor é aquele que eu imito, e se Ele é o meu dono e o dono de vocês, façam o contrário do que se encher de preocupações, se encham daquilo que vem do Senhor, que o Senhor ensina, que Ele apresenta, ao invés de se empanturrarem com as circunstâncias. Deu para entender? Então o ponto dele é: olhem para o Cristo e aprendam a viver como Ele, vivam de modo digno, olhem e vivam com aquilo, vivam conforme aquilo que vocês receberam. A partir do momento em que vocês estão em Jesus, avaliem as coisas que são de fato boas, que são verdadeiras, e que essas coisas encham vocês, ocupem a vida de vocês, tomem vocês, dominem vocês. Então a ideia não é só pensar nisso, não é só uma questão cognitiva, é uma questão prática, é uma questão prática. Aquilo que domina você é aquilo que você vive, não é não? Aquilo que mais te domina é aquilo que você mais vive. Independentemente de quem você seja, se algo te domina, algo te dirige. Então, ao invés de ser dominado pelas preocupações, ao invés de ser dominado pelas inquietações, que não são mentira, que são verdadeiras, que estão acontecendo, ainda que elas sejam reais, ao invés de ser dominado por elas, você prefere ser ocupado por outra coisa, dominado por outra coisa. Isso mexe na forma com que a gente vive, porque às vezes você diz: está tudo resolvido aqui, está tudo resolvido aqui, mas você vive numa loucura, não é não? Que isso prova de que aqui não tem nada resolvido, e de que aqui não tem nada resolvido. Você pode até acreditar que tem, mas não tem. Aquilo que você faz é totalmente ao contrário daquilo que você diz, ou acredita que faz. Aquilo que você fala e aquilo que você faz não combinam. Talvez você acredite que é uma coisa e você não é. Entendeu? Então o ponto de Paulo é: sejam dominados por outras coisas, não por aquilo que inquieta, mas por aquilo que vem do Senhor, por meio das suas verdades, por meio da honra, das coisas honrosas. E isso dominando você, isso agindo, ocupando você, vai faltar espaço para as inquietações. Tudo isso é para chamar a igreja a um tipo de vida que
diante desse mundo, se mantém firme na obediência e na fidelidade ao Evangelho. É o que ele diz no versículo 9: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e viram em mim, isso ponham em prática. Esse ponto é importante. Nada do que ele disse, pensem nisso, ou esse é o modo de pensar que vocês devem ter, nada do que ele disse nesse sentido é apenas para você pensar, é tudo para você viver. Se você pensa, mas você não vive, se você diz que acredita, mas você não vive como quem acredita, qual é o adjetivo que a gente dá para isso? Hipócrita, não é não? O que Paulo está fazendo é dizendo que essa igreja, mesmo diante de uma série de conflitos, de dilemas sérios, irmão, tinha duas irmãs quebrando o pau na igreja. Tinha gente que estava tão preocupado consigo mesmo, que não ajudava mais ninguém. Parece até que está descrevendo a igreja do século 21, não é não? Diante desses dilemas, o que Paulo diz é: ao invés de se preocupar com as suas coisas, se inquietar com as suas questões, você entrega essas coisas ao Senhor, aí você se entrega aos outros. Ao invés de você se preocupar com aqueles que te perseguem, se volte em oração. Deus cuida de você. Sabia que Deus cuida de você? O que Paulo quer é que a igreja viva esse Evangelho. E quando a igreja vive o Evangelho, e o Evangelho vive na igreja, nós temos algo acontecendo no nosso meio que é incrível, que é o testemunho ressoando de dentro para fora. É como Paulo diz: para que todos conheçam a moderação de vocês. Mas para isso, a gente tem que confiar no Deus que nos guarda e no Deus que está presente no meio dos fiéis. Ele encerra dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Antes, a paz de Deus os guardará, mas agora a gente sabe que a paz de Deus está onde o Deus da paz também está. O próprio Deus está do nosso meio. O próprio Deus está com aqueles que de maneira fiel preferem entregar as coisas a Ele, que de maneira fiel preferem entregar os dilemas a Ele, que de maneira fiel preferem entregar os medos a Ele, que de maneira fiel prefere entregar as inquietações a Ele, que de maneira fiel prefere entregar a vida a Ele, prefere entregar os pensamentos a Ele, prefere entregar o coração a Ele, prefere entregar a vontade a Ele. É no meio desses que Deus está. E se nós somos fiéis, Deus está no nosso meio. A sua paz nos guarda e o Deus da paz está conosco. Amém? Diante disso, diante do exposto, eu tenho algumas aplicações para a gente, e eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou falar de algumas coisas que têm sido problema no mundo, certo? E eu queria que você prestasse atenção para que você não entendesse errado alguma coisa que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Em primeiro lugar, esse texto nos ajuda a entender que a nossa vida devocional tem impacto sério na nossa vida psicológica, ou tem grandes impactos na maneira como a gente encara a vida, ou como as coisas dessa vida dominam a nossa vida. Muitos de nós, e aqui você me permite, muitos de vocês são dominados pelas circunstâncias, só porque vocês não têm o Senhor que domina vocês. Infelizmente, boa parte dos aconselhamentos que eu tenho, que falam sobre uma série, só fala sobre uma série de circunstâncias ruins, dá para resumir em uma coisa: você está lutando para que o seu dono não seja o seu Senhor, ou o Senhor que você diz que é seu, Você está usando de toda a força que tem para impedir que seja o Senhor que te governe. E quando não é Deus que te governa, outras coisas te governam.
Quando Deus não é o seu Deus, como alguns dizem, alguma coisa vai ser. Boa parte de nós acha que os nossos deveres religiosos, ler a Bíblia, orar, é uma coisa que serve apenas de tabela. Então tudo bem se afastar da leitura bíblica, se afastar da oração, em nome de outras coisas. Eu lembro de um amigo meu seminarista que disse que se afastou da leitura bíblica, dos devocionais, da oração, porque estava muito engajado nos estudos, no seminário, pastor. E é um dado terrível, que algumas pessoas que estão estudando para serem pastores, não têm vida de oração, e não têm vida de leitura bíblica. O que é que acontece com uma igreja, ou com um povo que deveria ser fiel, mas que não tem momentos diários de entrega ao Senhor? Naturalmente, qualquer coisa que aconteça na vida vai dominar você. É por isso que você vive ansioso. Teve gente aqui que melhorou das muitas inquietações e preocupações, só porque todo dia, no período de aconselhamento, eu mandava uns versículos e umas músicas cristãs para ouvir. O que é que isso denuncia? Denuncia que o problema é a gente. O problema é que a gente sequer, se a gente tivesse perdido o óculos na Bíblia, o óculos ainda estava perdido na Bíblia, sabe aquela história? A gente não entrega nada a Deus. O que a gente faz é segurar até não conseguir mais. Sabe aquele cara que ama tanto trabalhar, que desmaia de trabalhar, ele dorme? Não tem louvor nenhum nisso. Ele não foi descansar porque sabe que tem que descansar, ele desmaiou. Do mesmo jeito é a gente. A gente às vezes está só segurando as coisas com toda a força, até que Deus arranque. Aí quando arranca, a gente ainda diz: era propósito de Deus. Criatura, mas tu não bate bem da cabeça. Deus está todo o tempo dizendo: abandone, saia, pare com isso, não seja assim, não faça. Aí quando quebra tudo, era porque Deus tinha um propósito. Claro que Deus sempre tem um propósito, mas você vai ter que lidar com: foi assim porque você é rebelde, porque você insiste em segurar aquilo que deveria soltar, porque você insiste em argumentar quando você deveria se calar, porque você só fala e nunca ouve. Nunca ouve. Não é assim? A gente precisa entender que esses exercícios devocionais, que essa vida entregue ao Senhor, tem efeitos positivos sim na nossa vida. E talvez aquilo que você precise, não para fazer destruir a ansiedade, essas coisas às vezes não desaparecem tão fácil, mas para que ela pare de dominar você. Talvez o que você precise é parar de achar que a sua vida é sua, que aquilo que você vive, faz, tem é seu. Não é. E um dia, eu espero que Deus não precise arrancar essas coisas para que você entenda que não é. É sempre melhor aprender enquanto Deus está só dando orientação. Geralmente quando Ele bate, dói. Amém? Amém? Segundo, para os irmãos que sofrem de transtorno de ansiedade, certo? Deus, o texto, e Deus por meio do texto, não está dizendo que o transtorno de ansiedade vai acabar quando você começar a orar. Oração não é uma pílula que você toma, acabou. Você pode chamar de bruxaria, de qualquer outra coisa. Não é assim que acontece. Não é. Mas você vai perceber com o tempo que, na medida em que Deus não toma grandes proporções na sua vida,
geralmente as suas ansiedades vão tomar. Você está entendendo isso? A minha discussão aqui não é que isso existe ou não existe. Será que transtorno de ansiedade é isso? Não é. Para mim essa não é a questão. A minha questão é que quando nós olhamos para a paz que Deus dá, ela guarda no sentido militar da coisa. Então, às vezes, por mais que você esteja indo para o psiquiatra, tratando isso na terapia, sendo aconselhado de maneira constante, sendo discipulado, às vezes a gente precisa entender que aquilo que Deus nos dá, que a paz que Deus nos dá, que o governo de Deus sobre a nossa vida, que o cuidado que Ele tem conosco, todas essas coisas são arma, no sentido militar, contra as nossas ansiedades, contra as nossas inquietações. A gente usa todo tipo de arma quando se vê com um transtorno mental, não é assim? A gente toma remédio, a gente vai para o psiquiatra, a gente faz uma série de coisas e às vezes esquece de se armar com aquilo que Deus deu. E há um espaço, e se há um espaço, às vezes, que nos complica na luta contra essas coisas, é exatamente isso. É que a gente às vezes não usa as armas que Deus dá. Sabe, a paz que excede todo o entendimento. A ideia de entender aqui, a paz que excede o entendimento, é que até um certo ponto eu consigo dominar. Eu, por exemplo, estudei psicologia, ok? Então, até um certo momento eu consigo dominar aquilo que está acontecendo. Mas tem hora que excede aquilo que eu posso fazer, que vai para além. Quais são minhas armas então, diante daquilo que eu não suporto? Quais são minhas armas diante de uma questão que é crônica? Quais são minhas armas diante de um prognóstico que geralmente diz, não tem cura para isso, tem melhora? Quais são minhas armas? Você pode usar várias, como eu disse, terapia, medicação, mas Deus nos deu armas para isso. Deus nos deu armas para lutarmos contra essas coisas. Você não está solto no mundo com transtornos, sem a possibilidade de ter ou de lutar. Deus nos deu armas para lutarmos contra isso, para fazermos algo, apaziguar dentro de Deus nos deu armas, mas elas estão guardadas em casa, para sempre. Use as armas que Deus deu, use aquilo que Deus falou, haja conforme Deus chama a agir, e você vai perceber que as armas que Deus nos deu, nos ajuda a apaziguar o coração inquieto. Amém? Terceiro, diante de cenários de perseguição, principalmente porque a gente vem de uma polarização política muito grande, e a gente às vezes não aceita perder, né? Eu gostaria que diante de perseguições, ou de possíveis perseguições, ou de cenários polarizados, ou de cenários políticos, onde nós somos desfavorecidos, eu gostaria que você confiasse mais em Deus do que nos deputados. O que parece às vezes é que deputado X ou Y vai conseguir fazer com que essa terra vire a nova Canaã, e não vai. Provavelmente ele só vai aumentar os gastos públicos, que é o que deputado geralmente faz. Eu gostaria que você lembrasse de que a paz que Deus dá é a paz que nos governa, e se nós temos essa paz, nós agimos de maneira gentil nesse mundo, nós somos moderados, até que Cristo seja conhecido pelo nosso comportamento também. Amém? Confie
naquilo que Deus faz, naquilo que Deus dá, na paz que Ele dá, no governo que Ele exerce. E entenda que, por mais perdido que pareça o nosso país, por exemplo, Deus não perde o controle dessas coisas, porque o mundo é dele. Isso ajuda a apaziguar o coração, ajuda até a não brigar com seu amigo que tem uma opinião diferente. Amém? 4, para encerrar, a fé cristã, ela não é simplesmente cognitiva. Às vezes, no processo de discipulado, a gente tem que corrigir algumas coisas no pensamento das pessoas, dos discipulandos. A gente tem que mostrar para eles que aquilo que eles estão acreditando, aquilo que eles estão aprendendo, deve ter alguma influência na vida deles. Quando a gente diz, por exemplo, que Deus é Salvador e Redentor, parece que a gente está apenas lançando uma proposição, aí você pega a proposição, guarda na sua cabeça, guardou, está tranquilo, está jóia, próximo assunto, não é? Mas a gente não vai viver a vida cristã de verdade enquanto essas coisas que a gente acredita não tiverem resultado naquilo que a gente vive. Por que alguns casais no nosso meio estão com seu casamento arruinado, ou sendo arruinado, ou em ruína, como preferir? Você escolhe. Porque a gente ouve o que Deus disse, a gente lê o que Deus disse, mas a gente não vive o que Deus disse, não é? É sempre pior viver o que Deus disse. O amor é paciente, não é assim que a gente se declara? Às vezes não, né? O amor, às vezes a gente finge um sequestro e assim se declara. Os jovens estão lembrando aí das conversas no grupo. O amor é paciente, o amor não se ufana, o amor não se ira. O amor é sempre bonito enquanto você fala, até que você precisa ser paciente, até que você precise ser paciente com o cônjuge, até que você precise resolver a sua ira dentro do coração, ao invés de jogar a sua ira em cima de outra pessoa. É sempre uma maravilha enquanto a gente apenas está pensando nisso, até ter que viver essa parada. A gente cai, deixa eu lhe explicar, a gente cai, na maior parte das vezes, não é porque a gente não leu o livro sobre pornografia. A gente cai, não é porque a gente não leu ou nunca ouviu um sermão sobre se proteger do adultério ou se proteger contra as amizades ruins. Não é por conta dessas coisas. O mundo está cheio desse tipo de sermão. Já deve ter ouvido isso umas milhão de vezes. A gente cai porque a gente não quer viver isso, porque viver essa parada vai fazer com que você abandone aquele cara com quem você quer ficar. Viver essa parada vai fazer com que você engula a sua ira e seja gentil com quem tu quer esmagar. Vocês estão entendendo? A gente não cai, não é porque não ouviu. Aposto que você já ouviu milhões de sermões, milhões de estudos, milhões de vídeos sobre o mal, sobre casamento, sobre tudo. Tem tudo que é tutorial na internet hoje, né? Sobre tudo. O problema não é isso. O problema é que a nossa opção nunca é viver isso. Porque viver isso vai fazer doer em nós. É sempre melhor quando o outro é paciente. É sempre melhor quando o outro se sacrifica. Eu desconfio, toda vez que algum presbítero diz assim: pastor, temos um problema para resolver, tem que pregar sobre isso. Eu disse: pregação não ajuda não. Vocês acreditam que vocês têm um pastor incrédulo? Vocês têm um pastor incrédulo aqui.
Diz, tem que resolver isso, tem que pregar sobre isso. Não vai dar nada. E se der alguma coisa, é bem pouquinho. Mas é porque você já ouviu tanta coisa. Foi não? Você já ouviu o sermão bombástico do pastor Iago, né? O sermão, como é o nome daquele sermão? Como vivem os desigrejados. Você já ouviu? Teve gente aqui que já todo ano ouve esse sermão. Você já ouviu o sermão bombástico do pastor Valbert? Você já ouviu essas coisas. O seu problema não é outro, senão você não quer vivê-las. Aí é quando você não as vive que você começa a cair. A nossa queda nunca é por conta daquilo que a gente declara com a boca. É por conta daquilo que a gente faz com as mãos, com os pés, com os olhos. Eu acho que a gente precisa abandonar o cognitivismo, porque a nossa fé não é meramente cognitiva, não é só uma proposição na nossa cabeça, não é uma coisa só de leitura de teologia sistemática. Quando a gente fala de amor no casamento, quando a gente fala de se sacrificar pelo outro, quando a gente fala de serviço, gente, quando eu digo que servir não é férias, que servir é você entregar da sua vida aos outros, para cansar, para sofrer, para quem sabe um dia ver algum fruto. O que é que você acha que eu estou querendo dizer com isso? Exatamente o que eu disse, que você veio para sofrer mesmo, não tem outra coisa. Se você optar por servir, então é nesses termos, porque é assim geralmente. Meu ponto é, se a sua fé é apenas algo que você guarda na sua memória, você está a um passo de sair do cristianismo, do evangelho, da fé em Jesus. Porém, o Deus da paz está conosco, e a paz de Deus nos guarda. Nós ainda temos um Deus misericordioso, para onde voltar e com quem permanecer. Deus não está jogando você para fora, Deus está chamando você para perto. É totalmente diferente. O ponto é, colocaremos as nossas petições diante do Deus da paz, ou continuaremos abandonando a vida com Deus, nos agarrando às nossas inquietações e nos afastando da paz que excede todo o entendimento? Essa é a pergunta que você precisa responder. Mas eu sei que onde o Senhor está, a misericórdia também está. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pelo teu amor infinito. Que o Senhor continue nos preservando, que a gente entenda que a nossa vida não é nossa, mas é tua, e que em nome de Jesus, para a tua honra e glória, possamos viver as coisas que o Senhor tem nos mostrado. Que a tua boa mão continue nos governando e nos dando caminho, e em nome de Jesus, já que o nosso Cristo está perto, que possamos viver como fiéis, sendo fiéis enquanto te esperamos. É a nossa oração. Amém.